Oi, Nai, bom dia! Gente, lembrando que essa live aqui é de Manu. E a gente estava lá no Instagram dela e estava dando erro aí. Entrei aqui pelo meu para ver se conseguimos fazer. Então, só um minutinho que Manu deve entrar aí com o pessoal dela que estava na live. Manu, te chamei aí agora. Pronto. Agora acho que foi. Até a sua imagem, para mim, tá melhor. Ainda bem, então. Já gostei, já que melhorou. Tá melhor. Deixa eu ver o povo entrar aqui. Vamos ver agora com Nossa Senhora aqui. Nossa Senhora da conexão. Para ver como é que tá esse negócio. Beleza. Deixa eu avisar aqui ao povo que eu já cheguei. Bom dia, Leiloca. Gente, bom dia. Essa live aqui é patrocinada pela Manu, Manuele Moraes, uma super coach, treinadora, desenvolvedora de pessoas, humanizadora de almas. Oh, Então, meu essa live Deus. aqui é de Manu. Nós estávamos fazendo no Insta de Manu, mas como Isso. estávamos com instabilidade, vimos para cá. Então, seja bem-vinda, Manu, Muito a esta obrigada por me casa. receber na sua casa. Vamos lá. Você lembra o ponto que tu separou? Porque eu não estava te ouvindo. Pronto, beleza. Nós vamos falar, né, sobre gestão emocional do tempo. Você tinha me dito quatro frases, né, Isso. Manu? Sobre a primeira era sobre a questão do tempo ser gratuito. Sim. E aí, o primeiro convite à reflexão que eu tinha feito foi o seguinte, que o tempo ele é um dos insumos, né, se chama assim, mais democráticos, porque Sim. nós todos temos a mesma quantidade de tempo. A diferença é como cada um vai aproveitar o seu tempo. E Sim. quando a gente começa a perceber o tempo exatamente dessa forma, eu tenho 24 horas igual a qualquer outra pessoa. Mas porque outras pessoas conseguem dar um melhor aproveitamento a esse tempo e conseguem gerar resultados mais expressivos do que eu. Então, esse é um dos princípios, né, na programação neurolinguística, é nós olharmos quem está dando certo. Então, quem está obtendo excelência em determinada área. Então, eu olho para uma outra pessoa de uma área na qual eu atuo e vejo aquela pessoa ali com relação à gestão do tempo dela está Sim. dando certo. Então, eu vou modelar. E quando a gente começa a modelar e começa a ver pessoas, principalmente da área do empreendedorismo, de pessoas que atuam no marketing digital e pessoas que atuam na área de desenvolvimento humano, que são também, para mim, sendo uma coincidência entre a gente, né, a área que a gente atua, Sim. então eu começo a ver que essas pessoas começam a aplicar um aspecto que se chama de efeito composto. O Sim. que é o efeito composto? É você pensar
qual é o ponto que você consegue trabalhar, que você utilizando, aplicando uma determinada quantidade de energia, aplicando uma determinada quantidade de tempo, a longo prazo, você vai ter um efeito que é composto, um efeito que consegue exponencializar as suas ações. Então, por exemplo, um exemplo para quem trabalha com marketing digital. Se nós estivéssemos fazendo uma palestra presencial, seríamos nós duas, Sim, impactando talvez 30, 100, 200 pessoas. Vamos dizer, uma pessoa que lota um auditório de 1.000, 3.000. Seríamos nós duas e 100, 200 ou 3.000 pessoas. E essas pessoas, obviamente, iriam levar a nossa mensagem e impactar outras pessoas. Mas o nosso momento de fala seria essa 1 hora que o Instagram permite a gente. Como o sim, Instagram ele permite que a gente salve durante 24 horas essa live, ele terminou transformando essa 1 hora nossa de trabalho em mais 24 horas. Então, ele já sim, aplicou um efeito composto nesse momento. 1 hora de trabalho nossa, ela virou 24 horas, porque nós passamos a utilizar uma ferramenta tecnológica que deixa a nossa mensagem disponível durante 24 horas. sim, Se nós gravamos essa live nossa e jogamos no YouTube, por exemplo, ela vai ficar lá provavelmente por um tempo indefinido até o YouTube tirar a plataforma do ar ou nós tirarmos o vídeo do canal ou desfizermos esse canal nosso. Mas sim, nós pagamos 1 hora de nossa vida e a nossa mensagem ela vai ser multiplicada durante muito tempo para milhões de pessoas que possam acessar. E todas sim, as vezes que eu fizer um movimento, ou você fizer um movimento e citar essa gravação, citar esse vídeo, citar esse tema, por exemplo, as pessoas podem voltar a essa gravação e assistir. Então, nós tornamos exponencial 1 hora do nosso trabalho. Se nós cortarmos um trecho, esse trecho aqui da fala, e transformarmos em um videozinho pequeno no Instagram, quanto isso pode reverberar por aí. Então, a ideia do nosso tempo, desse começar a salvar tempo, é pensar, esse tempo ele vai ser igual para todo mundo, mas de que forma eu consigo tornar esse tempo mais produtivo e fazer com que ele gere mais resultados para mim. É quando a gente começa também a trabalhar com outro conceito, além do efeito composto, o conceito do. Me fugiu aqui agora o nome, é o conceito de replicarmos. Né? Como nós conseguimos replicar. E aí vai uma outra indicação também. Tem um livro, Modelos Replicáveis. Como sim, construirmos modelos replicáveis. Então, se todas as vezes que eu vou tomar uma ação no meu trabalho, na minha empresa, eu pensar em transformar aquilo em um modelo replicável, isso significa que eu vou ter maiores resultados ao longo do tempo. E aí, a gente está falando de tempo, né? E às vezes, quando a gente fala em gestão emocional do tempo, fica parecendo uma coisa que está ligada à questão emocional só em si. Nós vamos falar sobre isso, né? Sobre essa questão do sim, propósito. Mas tem uma pessoa aqui, inclusive, minha cunhada, que está aqui na live agora, que eu lembrei. É o caso dela. Ela tem salão de beleza. sim, Ela tem um salão. E às vezes a gente pensa assim, poxa, quando a gente está falando de treinamento, beleza, mas como é que eu consigo replicar o meu tempo, por exemplo, em um salão de beleza? E aí, essa é uma pergunta que a gente precisa fazer. Eu sozinha, se estiver atendendo, é difícil eu tornar esse tempo meu maior. Mas quando eu resolvo empreender e que eu trago também outros profissionais, eu estou, de certa forma, replicando o tempo no meu negócio. Eu estou exponencializando esse tempo, porque eu tenho outras pessoas que vão fazer aquela atividade e que vão trazer para mim uma fonte de receita utilizando o tempo de outras pessoas. Então eu sim, posso também exponencializar o meu tempo utilizando o tempo de outras pessoas. É o melhor modelo? É um modelo que é melhor do que usar só o nosso tempo. Qual é o outro passo? É exatamente isso que nós falamos, da questão, por exemplo, de vídeos. Como eu consigo criar produtos ou serviços que não vão depender nem do meu tempo, nem necessariamente só do tempo de uma outra pessoa.
Por exemplo, quando a gente grava um curso online e consegue fazer com que ele seja vendido totalmente online. Sim. Quando eu faço um livro, por exemplo, criei um livro e esse livro vai estar sendo vendido. Então, automaticamente, aquele tempo meu, ele vai ser multiplicado. Então, respondendo, né, a frase que você tinha trazido sobre esse tempo, o tempo ser gratuito, e algumas pessoas falam, né, tempo é dinheiro Sim. também, talvez seja a gente pensar que a melhor frase seria que o tempo ele vai ser igual para todo mundo, né? Ele vai ser democrático. Agora, como eu consigo aplicar da melhor maneira esse tempo que eu tenho? E aí, eu lembrei daquela nossa última conversa de aplicar esse tempo que eu tenho, e acho que uma das primeiras coisas é aprender a dizer não, Isso, né? perfeito. E aí, eu li uma frase, vou reler ela agora, aprender a dizer não é uma arte. E não se sentir egoísta pelo fato de atender, desculpa, e não se sentir egoísta pelo fato de atender primeiro às suas necessidades. Isso, perfeito. Tem a frase, né, que a gente sempre fala, para mim, eu fiz dela um mantra, de fato, e tem frases, afirmações, né, que eu repito para mim, e é o que eu chamo hoje de um drive mental, né, que é Sim, algo que me leva a algo rápido, um sim, pensamento rápido, que eu preciso de um momento de decisão, exatamente para usar menos tempo e fazer com que a minha mente decida rápido. Tem alguns drives. E um desses drives é a frase do Steve Jobs: "Tu ter foco é dizer não", sim, né? E quando a gente começa a entender que ter foco é dizer não, a gente começa a lidar exatamente com a necessidade do outro, a necessidade da sim, família, a necessidade dos amigos, das outras pessoas, para que você esteja na festa de aniversário, para que você esteja no aniversário da boneca, para que você esteja nos lugares. E quando você consegue enxergar muito claramente qual é o seu propósito, o que você quer realizar naquele momento, você começa a investir o seu tempo no seu propósito, você começa a perceber que você tem que dizer não às outras pessoas. E sim, muitas vezes, se você tem uma necessidade extrema de aprovação, uma necessidade muito grande de aprovação, de uma necessidade imensa, e nós todos temos necessidade de aprovação, necessidade de nos sentirmos amados. Mas sim, quando essas necessidades, elas extrapolam o seu amor próprio e o seu amor aos seus objetivos, às suas metas, você começa a ter um problema. E aí eu comecei a desenvolver algumas estratégias para dizer não. Às vezes a gente pensa assim, quando eu digo não, eu estou desvalorizando o outro e estou amando menos o outro. Mas se você começa a dizer não, né? E falar, olha, eu não posso, o não simplesmente já é uma palavra, uma frase completa, né? Não. Você pode fazer isso por sim. mim? Não. Ele Não, já é completo. Mas eu comecei a pensar em outras estratégias para esse não. Então, o não, para mim hoje, dependendo, ele pode vir acompanhado de algumas frases. Por exemplo, não, eu não posso porque nesse momento isso não pode ser prioridade para mim. Não, porque eu vou ser muito honesto. Talvez se eu te disser sim agora, eu vou estar te dizendo sim simplesmente para não te dizer um não, mas eu não vou conseguir cuidar disso da forma como você merece. E eu sim, passei por essa realidade. Eu disse, né, lá no início da outra live, quando a gente estava falando sobre gestão emocional do tempo, que eu comecei a pesquisar sobre produtividade e gestão emocional quando eu estava passando por uma mudança, um processo de mudança de carreira com relação sim, à advocacia. E o que acontecia? Muitas pessoas me procuravam com relação a cuidar ou a olhar alguns processos. E eu tinha muita dificuldade em dizer não, porque parecia que eu não estava respeitando aquelas pessoas, que eu as amava menos, que eu não estava cuidando daquilo. E eu percebi depois de um tempo que eu poderia dizer não e dizer o seguinte a elas: olha, eu não posso fazer isso, porque se eu te disser sim agora, eu vou estar mentindo para você.
Porque ao longo do tempo eu não vou olhar e não vou cuidar do seu processo da forma como ele merece ser cuidado. Mas isso não aconteceu do dia para a noite. Houve um processo, sim, inicial de sofrimento para mim, Sim. para alcançar esse grau de maturidade. E depois, quando eu comecei a falar esse não, foi libertador. E eu disse não, em uma situação dessa, a meu pai, e foi um sofrimento muito grande em um processo dele. E o que eu fiz foi Sim. procurar a melhor pessoa que eu acreditava que poderia cuidar do processo dele. Eu disse Sim. não a isso aqui em casa. Eu disse não a uma pessoa que está nessa live, que é uma das pessoas que eu mais amo na minha vida, que amo muito. Mas foi libertador, porque eu sei que eu não Chega, seria a melhor respirou. pessoa. Isso, eu não seria a melhor pessoa, porque eu estaria me maltratando. Então, nesse momento, eu salvei o meu tempo. E salvei o tempo dela também. Eu salvei o meu E tempo. todo o processo emocional disso, né? Exatamente. Então, quantas vezes a gente não diz um não no primeiro momento e a gente deixa de salvar o nosso tempo e o tempo de uma outra pessoa que poderia estar sendo melhor cuidado. Então, eu sempre faço o seguinte, Manu, em todos as minhas lives, né, no meu material, eu sempre peço às pessoas que estejam ouvindo. Geralmente eu falo assim, gente, para salvar o nosso tempo, assistam lives no Instagram que te interessem com um papel e uma caneta na mão. Sim. E ao invés de só anotar o conteúdo que te serve, uma frase que te marcou, anote a tarefa que você vai fazer com aquilo que você aprendeu. E o convite que eu faço hoje para todo mundo que está aqui, para o pessoal que segue Manu também, é o seguinte. E quem estiver assistindo depois essa live, que vai provavelmente a gente deixa gravada, o convite que eu faço é que você anote agora imediatamente qual tarefa você vai fazer a partir dessa questão do não. Quais nãos você precisa dar hoje a algumas pessoas? Talvez você precise dar não a alguém. Talvez você precise dar não a um trabalho. Talvez você precise dar não a um cliente. Você precise dar não a um projeto. E talvez você possa anotar aqui agora. Tarefa. Eu vou ligar para não sei quemzinho e vou dizer a ele que eu não posso fazer, que eu sinto muito. Você pode só dizer não. Mas se você quiser, eu sinto muito e justificar, beleza. Mas talvez seja você salvar a sua sanidade mental, dizer um Sim. não essa semana. Então, é o convite que eu faço. E, Já e são, escrevam qual não. e são dois processos aí. Você dizer não e como você vai dizer o não. A sua Perfeito. postura diante do não. Foi como a Aline falou, Ju falou. De certa forma, tem que vir agregado com outras coisas. Fernando está dizendo o seguinte: nesses determinados casos, Ju, o não teve o aspecto da sinceridade. Eu concordo, mas aí eu volto a afirmar. Cuidado como você vai dizer esse não. Porque o não ele tem que vir atrelado com uma justificativa, não só para o outro, mas para você mesmo. Porque essa justificativa não é simples, não, é não e caboclo, né? Como a gente disse para os nossos filhos, e as mães a gente dizia: você não vai porque eu não vou, porque não vai. Não Porque é eu assim, quero. porque eu quero, né? Eu canso de dizer isso, Luiz, mãe, não sei o que. Eu digo: não, eu sou sua mãe, e não, acabou. E não dá para ser assim. E aí me veio alguns questionamentos do livro A Tríade do Tempo, né, de Christian Barbosa, que ele traz esse processo que ele fala assim: o que as pessoas te pedem é importante, urgente ou circunstancial para você, que você vai explicar, né, dentro desse processo. O que te pedem é importante para quem? Antes de eu dizer esse Verdade. não, isso o que a pessoa está me pedindo é importante para mim, importante para ela, ou é só importante para ela? E se eu disser sim para ela, eu estou dizendo não para mim, É isso mesmo. entendeu? E eu dizer não para ela, pode dizer sim para mim, para que futuramente eu diga um sim para ela. É complexo, mas é bem nessa linha, gente, sabe? Perfeito. E aí É, você vai trazendo as situações, os momentos, e quando você explica isso para a pessoa, o não, ele fica humanizado e ele fica aceitável e você vai trazer a pessoa para reflexão. perfeito. É,
esse dizer não, né? Ou quando a gente pensa, para começar a dizer o não, você tem que enxergar lá na frente, Uhum. né? Então, que é a base, né, da gestão emocional do tempo. É você conseguir entender qual é esse propósito maior. Sim, Então, se eu consigo enxergar qual é o propósito que eu tenho, qual é o alvo que eu tenho na minha vida, ou nesse período, no ano, que seja o que eu tenho que realizar, eu começo a mirar em um ponto, e aí eu começo a olhar quais as coisas que me levam nesse caminho ou não me levam para esse caminho. O que me leva, eu digo sim. O que não me leva, eu digo não. sim, Mas também, quando a gente pensa sobre esse caminho, existem outros aspectos que são valores que são muito importantes para a gente. Então, vão existir valores como o valor da família, o valor da honestidade, inúmeros outros valores que vão nortear essa decisão. E com os valores, a gente não briga. Com os valores, a gente negocia. Então, como é que eu sim, vou negociar com o valor? Então, vamos lá. Para mim, é, eu tenho um alvo, que é me conectar com mais pessoas e falar como o empreendedorismo pode autotransformá-las, como é um processo de autotransformação. Dentro desse caminho, falar sobre gestão emocional do tempo faz parte. Então, quando o sim. Manu me convida para uma live, vai virei minha tela aqui sem querer. Bacana, Então, foi. quando o Manu, ainda bem que foi para a tela do Do... monitor. Imagina se você tivesse tudo bagunçado, porque geralmente está tudo arrumado, tenho certeza, gente. Ah, Tomara que minha mãe não esteja aqui, nem Gil, para poder falar. Mas Maraísa, não fale sobre isso. Então, nesse caminho de falar sobre a possibilidade do empreendedorismo autotransformar, né, o empreendedor, falar sobre gestão emocional do tempo está nessa linha. Então, quando o Manu me chama para fazer uma live, a gente combina de fazer sobre esse tema, dizer sim a Manu tem a ver com esse caminho. Marcamos a live, essa live para hoje, 8 horas. Eu estava falando com minha mãe um pouco antes ao telefone e envolvia levar uma determinada coisa na casa dela. uhum. Eu não poderia levar nesse momento. E foi tranquilo para mim dizer não. Eu não podia ir porque eu estaria com o Manu, e isso tinha a ver com o meu propósito nesse momento. E o não desse momento era tranquilo também. Apesar do meu valor de família ser muito forte, o não Sim, era tranquilo, porque eu posso ir daqui a 1 hora fazer isso. Então eu não deixei de suprir ou de preencher um valor importante para mim, mas eu negociei com esse valor. E esse é um exemplo muito simples, mas a gente precisa começar a ver que essas são decisões e aprender a decidir faz parte dessa gestão emocional do tempo. Mas eu preciso enxergar qual é o objetivo. Então, digamos, é muito importante para mim essa parte de essa área de empreendedorismo. E estudar para um concurso público, e essa, por exemplo, sempre, essa foi a minha realidade, sim, estudar para um concurso público foge disso. Dizer não seria algo para mim, e foi para mim muito difícil. sim, Mas, quando eu olhava lá para frente para o meu propósito, eu sabia que, tendo um propósito muito claro, eu conseguia aplicar toda a minha energia. Eu estaria sim, acordada na Sexta-feira Santa, 8 horas, feliz, falando e tendo certeza que uma fala, talvez, possa impactar na vida de uma pessoa, que pode não ser essas pessoas que estão ao vivo aqui agora, pode sim, não ser Manu, mas pode ser uma pessoa daqui a 5 anos que vai assistir isso em um vídeo no YouTube. Pode ser um cliente para quem eu vou mandar esse link daqui a 5 anos. Mas isso preenche um valor para mim que é muito importante. Então, sim, eu começo a conseguir dizer não a algo que vai desde o não posso ir agora comprar isso e levar aí, a não vou fazer um concurso público. sim, Então, tem coisas, e voltando ao a gente tornar nossas ações exponenciais, tem coisas nessa área que eu fiz há 4 anos atrás que eu ainda utilizo hoje.
O livro Produtividade para Novos Empreendedores, eu escrevi há 4 anos atrás. Essa semana eu atendi uma cliente e mandei para ela: imprime a última página do livro e vamos aplicar, que é aquele diário de bordo, né? Mas que eu Sim, uso ele voltado para empreendedor. Então, por que que eu consigo salvar isso hoje? Porque há 4 anos atrás eu estava fazendo coisas que tinham a ver com esse propósito. Então, que sim, para algumas pessoas vai parecer que, fez muito, fez isso. Não. É um efeito composto. São sim, coisas pequenas que você vem fazendo ao longo do tempo, mas que tem a ver com um propósito que você tem. Como eu sim, disse, a Manu que trabalha com humanização, eu não conheci essa semana. A imagem da Manu que que humaniza as relações, que toca pessoas e que faz com que as pessoas tenham um novo olhar, ela não surgiu hoje. Ela sim, não foi criada hoje. Faz parte do trabalhar o seu tempo de todas as formas possíveis para trazer essa mensagem. E aí, nesse caminho, Manu, quando a gente consegue olhar esse alvo, é que vem essa questão, né, que o Christian traz na Tríade do Tempo. E indico, gente, para todo mundo, quem puder ler esse livro, é uhum, abrir a mente para uma forma de olhar o tempo, né? Na uhum, tríade, quando, como você disse, o Christian ele vai trazer, né, a questão do circunstancial, importante e urgente. isso. O urgente é tudo aquilo que já foi importante e a gente não fez no prazo. Então, existia alguma coisa que era importante e não foi feita no prazo. Então, vou dar um exemplo. Minha mãe me ligou, me falou comigo hoje às 7h40 da manhã sobre isso. Mas fazer essa compra já tinha sido importante para ela. Tinha sido importante ontem. E tudo E ela bem que não nós fez. estamos em um momento que envolve outras situações, a questão de outra pessoa para poder fazer essa ação, para não poder estar na rua, já que estamos hoje, e falando para as pessoas que vão assistir depois, estamos hoje em um momento da pandemia, então estamos em isolamento social. Mas isso foi importante ontem, então isso tinha um prazo. Até ontem, por exemplo, às 17 horas. Era importante. Como não foi feito ontem, hoje isso é uma urgência. Não urgência de vida ou morte, mas é uma Sim. urgência. Porque Dentro não do, tem. dentro do princípio de Krishna é urgente. É uma urgência, né? E se para mim isso fosse completamente uma bobagem, tipo, por que minha mãe quer comprar isso? Que bobagem! Isso seria circunstancial. Então, dentro do princípio de Krishna, né, o que for circunstancial, eu devo dizer não. Então, e o que é importante, que é algo que é importante, faz parte do meu propósito, de um alvo que eu tenho, ele tem prazo, e se eu conseguir principalmente delegar, eu já estou salvando meu tempo. E um dos agentes que é péssimo para transformar, né? Que é péssimo não. Um dos agentes que é muito fácil transformar o importante em urgente é a procrastinação. Porque quando você procrastina no importante, ele acaba virando urgente. Isso, exatamente. E aí que é um outro ponto emocional que a gente pode trabalhar, que é a procrastinação. Ju, a Nayane, ela fez um seguinte questionamento aqui. Como é possível desassociar o não relacionado ao aspecto do foco do não para o não egoísta? Perfeito. Perfeita a Não, pergunta. Meu Deus, a pessoa tem que ser amiga de uma pessoa que pergunta isso. Qual é a. Como tentar fazer isso, né? Lembra que nós estávamos falando aqui, né, sobre a questão do ter um alvo, né? Ter algo que para você é sim, importante, muito importante. Então, por exemplo, existem inúmeros valores que a gente vai ter que negociar com esses valores e negociar não só com os nossos valores, mas com os valores da outra pessoa, né? Então, às vezes nós vamos falar um não. E aí você vai pensar, qual é esse grande propósito que eu tenho? E às vezes a pessoa tem um grande propósito profissional e para ela esse alvo está muito claro. Então como ela tem um alvo muito claro, ela vai andar em um ritmo mais acelerado do que outras pessoas. E às vezes alguém vem e te pede para fazer alguma coisa.
E aí você vai chegar naquele momento da decisão. Vou fazer, não vou fazer, ou como o Manu fala, né? O como vai ser exatamente, mas como vou fazer ou como vou dar o não, né? Mas você vai ter que pensar o seguinte: qual é a negociação, qual é a relação que eu tenho com essa pessoa? Qual é o valor dela que eu quero preencher? Então, se você, por exemplo, está em uma relação familiar, uma relação com um primo, com um irmão, por exemplo, e você vai olhar para aquela pessoa, você vai pensar assim: o quanto dentro da minha relação é mais importante nesse momento fazer o que é o meu alvo ou preencher um valor de ser amado, de ser reconhecido dessa pessoa? E será que eu preciso para essa pessoa só dizer um não? Ou eu tenho como negociar com ela? Porque essa negociação é quando você começa a trabalhar com as suas diversas identidades. Então, por exemplo, o Christian, no livro, e por isso que o livro é tão maravilhoso, ele vai trabalhar com as diversas identidades que nós temos. Quando você começa a pensar sobre esse propósito, sobre esse alvo seu, você vai pensar assim: as minhas diversas identidades. Sou eu, Juliana, pessoa, as minhas necessidades pessoais, os meus Sim. desejos mais íntimos. Sou eu, Juliana, esposa. Então, eu tenho um papel, eu tenho uma identidade, que lá na psicologia vão chamar das máscaras, né, os arquétipos. Eu, Isso. As Juliana, personas. e as personas, né? E Cristo, ele chama das nossas identidades. Então, a minha identidade, Juliana, esposa, a minha identidade, Juliana, filha. Então, eu tenho essas diversas identidades e eu vou ter alvos e propósitos relacionados a todas elas. E Sim. quando eu penso nessa minha missão de vida, nesse meu propósito maior, para que eu consiga utilizar o meu tempo com equilíbrio, eu preciso conciliar todas essas identidades. Sim. Então, se essas identidades elas estão conciliadas, eu consigo seguir nesse propósito. Então, quando você vai falar não para uma pessoa, ou quando você vai ouvir não, você vai ter que entender perfeitamente onde é que você se encaixa nesse Sim. papel. Então, quando você consegue entender como você se encaixa, muitas vezes a gente quer brigar por esse se encaixar, né? A gente quer brigar pelo sim. E talvez o que precise haver é uma negociação. Então, se, por exemplo, na relação mãe e filha, você está sentindo que há um atrito nesse estar, nesse viver o tempo, negociar o tempo, o ideal é você negociar antes que as coisas explodam. Então, se eu estou ouvindo muito não e estou achando que esse não é um não egoísta e não um não de foco, é porque essa relação nossa não está negociada. Então, talvez antes de uma briga, antes de uma situação séria, a gente precisa negociar. E aí, nessa negociação, na qual você coloca quais são os pontos em que está faltando para você e no que você talvez não esteja se doando, você vai conseguir entender como é que eu não estou conseguindo encaixar essa relação para que tenhamos mais sims no momento certo. No momento em que isso não agrida nem a mim e nem agrida ao outro. E aí talvez seja esse o caminho, o negociar antes esse tempo dedicado a cada identidade. Então, talvez, às vezes, a pessoa esteja brigando com o marido, por exemplo, na hora do futebol. Ah, eu quero estar com você na hora do futebol. Eu quero estar com você em tal momento. E talvez, uma conversa antes, a gente possa negociar o seguinte: qual é o momento da semana ou do dia que é dedicado a estarmos só nós dois juntos? E talvez isso aconteça com os pais também. Qual é o Sim. momento em que nós estamos juntos? É toda sexta-feira? É todo sábado? É todo domingo? E aí vem uma coisa importante também, gente. Não sei, Nai, se te respondi, se fez sentido o que eu falei. E você sabe, né? Quando a pessoa responde para amiga, a pessoa responde assim, né? Passando por outras conversas. Com mensagens subliminares. Mensagens subliminares. Ah, Exatamente. É,
negociar De, esse tempo de de novo, novo. Ju. Tá vendo, gente? Dica, tem que estar com cenário para fazer live, negócio arrumado, a prática, esse foi. Então, negociar antes, negociar em todas as áreas antes e pensar sobre essas identidades. Quais são as identidades para você que mais importam? Então, Christian ele vai trazer lá, acho que cinco ou seis, né, no primeiro momento, para você pensar. Então, eu vou dizer algumas aqui já para vocês, lembrando do praticar nesse momento, transformar em tarefa. Sim. Quais são as minhas identidades que falam mais alto na minha vida? Sou a minha identidade própria, né, o meu eu, as minhas necessidades pessoais, o meu eu como profissional, o meu eu como esposa, o meu eu como filha, o meu eu como voluntária, o meu eu espiritual. Às vezes tem pessoas que falam assim, eu estou sofrendo porque meu marido não aguenta porque eu vou para a igreja. Ou então eu passo muito tempo na igreja e não consigo me dedicar em casa. Ou eu estou em casa e não consigo me dedicar ao tempo da igreja. Então, esses pequenos eus que fazem parte, que integram a gente começa a pensar neles e listar quais são hoje os mais importantes para você e olhar a sua agenda, pegar um papel, uma agenda daquela semanal, eu faço esse exercício e pensar, dentro disso aqui, o meu eu estudante, como é que eu consigo organizar o meu tempo dentro da semana, ou dentro do mês, ou dentro do ano, para preencher. E talvez o seu eu filha, você só vai fazer isso uma vez no mês, no presencial. Sim. E tem algo que o Manu talvez consiga até falar ainda de uma forma mais intensa, né, Manu? Sobre a questão das linguagens, né? Do amor. Às vezes a gente não está preenchendo a outra pessoa porque a gente não está conseguindo preencher a necessidade de ser valorizada da outra pessoa porque a gente não está nós não estamos nos comunicando na linguagem da outra pessoa, não é verdade? Essa sua fala, ela me trouxe vários insights, assim, aí trazendo até para a Nayane ainda. Tudo que você falou para Nay faz sentido, e lembrando, isso é um processo extremamente consciente, porque a gente está analisando a nossa identidade. Quando ela falou do eu egoísta, tem um inconsciente também, tipo, porque eu quero, é não e acabou. E aí, depois que você faz, é que você vai cair no processo consciente. Pô, por que eu fiz isso? Por que eu disse esse não? E aí a gente tem que começar a entender o porquê de forma instantânea, intrínseca, a gente disse não, ou a gente disse não por uma pirraça, ou a gente disse não porque a gente quer mostrar que a gente é fodástico e acabou, tá? Mas a gente tem que ter cuidado com esse não. E aí, no Ju trouxe muito da forma consciente. E aí eu volto. Quando você, Ju, eu acho que é seu Estou te ponto. ouvindo. Quando a gente traz o processo do autoconhecimento para todas essas personas, cada uma vai ficar dentro da sua caixinha, mas não de forma fechada. Mas cada uma vai saber em que momento ela tem que agir. Então, quando eu faço um planner, né? Quando eu, por exemplo, eu uso um 5W2H para fazer um planejamento, eu estou dizendo que naquele momento o meu eu profissional vai ser usado, o meu eu pessoal vai ser usado, o meu eu mãe vai ser usado, o meu eu da espiritualidade, porque a gente precisa desse. Gente, a gente falando aqui parece fácil, porque mas é desafiador. Não é difícil, é desafiador, porque aí você vai trabalhar em cima da não procrastinação, você vai trabalhar em cima da sua disciplina, da sua organização, e por aí vai. E trazendo esse processo também, gente, eu tenho em PDF o livro Tríade do Tempo. Quem desejar, pode falar comigo no direct que eu envio, certo? @manuelemoraes_HD, né, para a galera de Ju, que não tem o meu Insta, né? Pode ir lá, adiciona, me segue e me fala no direct que eu mando para vocês. E outro livro, Ju, que mudou a minha vida a título de organização de tempo e a gestão emocional do tempo foi O Milagre do Amanhã. Com certeza. Porque eu era extremamente uma pessoa noturna,
sabe? Eu não acordava de manhã cedo de jeito nenhum, não tinha facilidade de acordar cedo. E hoje eu tenho, né? Hoje eu acordo cedo. E quando eu não acordo, também é uma opção minha, é uma decisão minha, e eu preciso estar bem com essa decisão e não me culpar por isso. E o Milagre do Amanhã me ajudou muito. É outro livro que quem desejar, eu tenho ele em PDF e eu posso enviar para vocês, tá? E aí, dentro desses processos que o Ju falou, do urgente, importante e substancial, é que as nossas personas também elas vão se encaixar. E aí vem gestão emocional do tempo, porque a gente vai começar a entender como esse tempo impacta nas minhas decisões, como essas atribuições, essas tarefas que o Ju falou, que a gente precisa começar a refletir sobre elas e a praticar sobre elas, ela vai impactar na minha vida e na do outro. É o que eu sempre digo, gente, não acreditem em nada em que a gente fala. Pratiquem. Teste. Teste. Vá lá. E se eu tiver errado, eu tiver errado, me mostre. Olha, dessa forma não deu, vamos tentar de outra forma. E por aí vai. Sabe? É isso Agora a gente mesmo. precisa agir. É ter atitude. Né? Aquele velho chá, conhecimentos, habilidades, atitudes e ainda tem a chave, que é conhecimentos, habilidades, atitudes e valores, né? E aí a gente Isso, vai trabalhando bem nesse processo. E uma isso que coisa você... diga, Ju, fala. Não, termine. Termine. E uma coisa que está muito aliada nessa gestão de tempo é que eu convido a todo mundo a pensar aqui que Ju trouxe os valores pessoais, mas são as crenças que nos limitam e nos libertam desse tempo. Qual foi hoje a crença que a gente teve nesse momento de isolamento? Hoje a gente vai ficar preso em casa. A gente vai ficar preso. Pronto. A gente não vai fazer mais nada da vida porque a gente vai ficar preso. E olha a gente aqui se libertando, Verdade. né? Olha quantas pessoas legais estão aqui com a gente, que acordaram, estão fazendo suas atividades, porque hoje, apesar de um dia atípico, hoje é sexta-feira santa, hoje é dia de estar com a família, hoje é dia de almoço diferente, de a gente comer comida baiana, tomar Coca-Cola e depois dormir, sabe? Bem assim. Bem assim. Então, o que é que gerir seu tempo traz de crença libertadora, traz de crença limitante e que te transforma, o que te transforma ou te paralisa? Esse silêncio é para isso mesmo, para vocês pensarem. Né? E aí a gente vai se dizer sempre, não vou dar conta disso. Eu já usei muito essa frase e às vezes ainda uso. Ainda me pego no pecado, ainda peco, né? Porque não é porque a gente tem as informações, a gente conhece, a gente tem a chave que vira, a gente às vezes a chave cai, a gente perde ela, depois a gente acha, mas acontece. É, como é que fala? Não, não é isso, não é para mim, esse não vai dar tempo, eu não tenho tempo para fazer isso, eu não tenho como desenvolver. E quer ver outro que mata o tempo? Se eu tivesse, se eu tivesse tempo, agora mesmo. Quer ver uma coisa, Ju? Todo mundo falou, não, agora a gente vai ter muito tempo para fazer muita coisa, para ler muito livro, para fazer muito curso. Cadê esse tempo, gente? Eu tô procurando ele e eu tô achando, né? Mas e aí, a gente vai fazer o que com as nossas crenças? Entender, ressignificar e praticar. Exatamente. Essa questão, né, Manu, das crenças, ela é tão importante, porque, por exemplo, se você já começa uma atividade decidida que vai tomar o seu tempo, que você não tem tempo para fazer aquilo, provavelmente você de fato não vai ter, Sim. porque você não vai criar, né, formas de fazer. Eu costumo dizer o seguinte: a gente coloca energia naquilo que a gente ama. Sim. Então a gente dedica tempo àquilo que a gente ama, àquilo que a gente quer. E quando a gente dedica energia, as coisas se expandem, de fato, porque você consegue colher mais resultados, porque você está hiper focado, né, Sim. naquilo.
Então, você começa a trazer. E existem crenças que a gente precisa desenvolver para que a gente consiga ainda ser mais produtivo, para a Sim, gente gerar. Então, por exemplo, uma das crenças, quem quer, faz. Quem não quer, dá desculpas. Essa talvez seja uma grande crença para combater a procrastinação. sim, E todos nós procrastinamos. Isso é algo normal, natural. sim, Isso é natural do ser humano, porque a nossa mente ela vai tentar fazer o caminho que é mais fácil, o caminho que é mais rápido, o caminho que primitivamente guarda energia para a gente. sim, Então, se eu salvo a minha energia, a minha chance de sobrevivência em um mundo primitivo ela seria muito maior. Então, geralmente a gente vai tender a procrastinar. E aí, sim. quando eu assumo, quando eu passo a desenvolver, e aí eu gosto muito da expressão, né? Quando eu crio um drive mental rápido, um caminho neural que me faz, na hora Caminho. que eu sinto que bateu aquela preguiça, a marisia, que eu senti que vem com um nome bonito, né? De procrastinação, mas meu Deus, bateu aquela preguiça leseira, do tipo, não quero fazer isso, eu acesso rapidamente um drive mental do tipo, quem quer faz, quem não quer dá desculpa. Ou quem quer encontra caminhos. E eu passo a bater isso na minha vida. Eu posso até, e aí vou dar um exemplo, por exemplo, para quem está estudando, para quem estuda para concurso. Eu estou ali estudando e aí bateu a leseira, a moleira, e aí a moleza eu vou parar. E talvez naquele momento eu iria parar, mas o meu drive mental já está Sim. tão instalado aquela crença que eu vou, na hora, é automático, eu vou falar para mim. Quem quer faz, quem não quer dá desculpas. Eu vou voltar. Nem que seja mais 5 minutos. Isso significa que eu salvei 5 minutos. Então, começar a instalar, o que a gente vai falando é instalar crenças, que são Sim, crenças impulsionadoras, sim, e lembrando aqui, e depois eu acredito que essa pode ser uma live sobre a qual o Manu pode falar ainda melhor sobre isso, né? Sobre a questão de que não existe uma as crenças, elas podem ser limitantes ou impulsionadoras, não sim, existem crenças boas ou ruins. Talvez esse seja um tema inteiro, né? Para uma live de falar sim, sobre crenças. Então, quais drives, o que você pode começar a olhar que outras pessoas aplicam? E aí eu volto para a programação neurolinguística, gente. Quem está conseguindo, aplicou o quê, usou o quê? E aí talvez você escute. Então, esse exemplo que eu falei do concurso público, por exemplo. sim, Uma pessoa que passou no concurso ou que é um concursado que você admira, você pode conversar com ele e sim. fazer perguntas a ele. O que você pensava quando você estava procrastinando para estudar? E aí, talvez, em meio à história dele, ele te conte também Sim. ele te dê um drive que talvez você possa escolher para você esse drive. Quer Sim. ver um drive que eu instalei na minha vida? Foi, se a pessoa me incomodar muito, a pessoa me incomodou muito, é porque tem algo que ela está fazendo que eu tenho para aprender. Seja para Sim. aprender para aplicar, ou seja para aprender para não fazer. Então, Cortella automaticamente eu sempre vou fala rápido isso. ver. Cortella sempre Então, eu diz vou isso. logo ver, para verificar. Vou sofrer, para assim, Juliana, você tem alguma coisa para aprender. Ou é para aprender para fazer igual, ou é para aprender para você saber. Nunca, Isso. jamais, never na sua vida, faça isso. Mas agora eu preciso salvar o meu tempo. Então, eu vou logo querer saber o que eu tenho para aprender. E aí entra, Manu, também um princípio sobre modelagem, né? Que é essa Sim. questão do modelar. Modelar faz com que a gente salve tempo. Eu posso ficar simplesmente tentando reinventar a roda. E que maravilhoso que a gente trabalha a nossa criatividade. Mas muitas vezes a nossa criatividade ela vai ser ativada exatamente por ver outras pessoas fazendo Sim. coisas que estão no caminho do que a gente quer. Então, modelar outras pessoas, que é você olhar o que o outro faz, adaptar a sua realidade e aplicar o mais rápido possível, faz parte
de uma gestão emocional do tempo, no sentido de você diminuir o tempo que você gasta para produzir algo. Você Sim. já está seguindo um modelo. Aí você falou de drives mentais, me veio. Eu tenho um muito forte que eu ganhei ele, né, de uma música chamada Maior que as Muralhas, do Fresno, e que ele fala sobre superação, essa música. E tem depoimentos de PCDs. E tem um depoimento de Fernando, que ele fala que o limite está na nossa. O limite está na nossa cabeça e não no nosso corpo. E em novembro, eu fiz uma vivência espiritual no Capão, que eu subi o Rio Negro, o Rio Preto. E ele é muito assim, pé, amiga, você não tem noção. Eu não sei quem alguém já foi no Capão, já foi pro Rio Preto, viu. E descer foi muito tranquilo, foi desafiador, mas foi muito tranquilo. Mas para subir, você sobe quase escalando. E eu já estava desfalecida, sabe? Eu já não aguentava mais debaixo do sol das 3 horas da tarde. Eu já estava desfalecida e tinham duas pessoas me ajudando muito, tipo, bota o pé aqui, bota o pé ali, vá lá, e atrás de mim me segurando. E teve uma hora que eu fui desfalecer e me veio essa frase na cabeça: o limite está na sua cabeça e não no seu corpo. Menina, quando eu comecei, eu fiquei uns 20 minutos falando isso para mim mesma. Eu disparei na frente. Uma amiga minha falou assim: Manu, você quer parar? Eu digo: se eu parar agora, eu desmaio, bora. E eu fui, o limite está na sua cabeça e não no seu corpo, o limite está na sua cabeça e não no seu corpo. Aí quando eu cheguei no fim da trilha, menina do céu, eu caí, comecei a chorar e foi muito lindo, sabe? Foi espetacular aquilo ali para mim e isso me veio muito forte agora na cabeça. Nai tá Perfeito. dizendo que coisa maravilhosa esses dos drives mentais. Sim, porque você acaba criando dispositivos, vocês acabam. Essa é a chave. Lembra que eu falei que a gente, quando detém o poder da informação, do conhecimento, a gente detém a chave. Então, quando a gente começa a entender quem são as nossas personas, começa a entender que gerenciar tempo não é só simplesmente gerenciar tarefas ou atribuições, que ela tem um significado bem maior para isso, você começa a ter esses drives, você começa a ter várias chaves para as suas personas, e a partir daí, quando for necessário virar, você vira. Isso, Exatamente. isso traz uma tranquilidade, uma paz de espírito, gente, que vocês não têm noção. E é como eu falei, pô, eu tenho que acordar às 5h30 para malhar, ok, mas hoje eu não quero. Ah, eu tô com preguiça. Não, ok, eu posso estar até postergando uma coisa, mas eu estou fazendo consciente. E isso é importante. Quando você cria essa consciência, sabe? É mais tranquilo. E aí Exatamente. você começa a ter. E a palavra não é essa, tá, gente? Não é domínio, mas é administração do seu tempo e da sua emoção. Eu digo, ok, eu não acordei às 5h30 para malhar, mas em que momento do dia eu vou fazer algo que possa substituir essa malhação? Eu vou fazer um alongamento, eu vou fazer uma meditação, sabe? Eu Exatamente. começo a negociar comigo mesma. E aí eu não vou ficar chateada comigo mesma porque eu não fiz. Porque a pior coisa do mundo é pensar, poxa, eu devia ter feito isso, velho. Aí você perde tempo, você não salva o tempo, porque você vai ficar com o tempo reclamando. Acho que você travou aqui para mim, Manu. Digam aí, gente, está travada ou vocês estão ouvindo? Acho que voltou agora, Manu. Voltou, acho que foi nós duas juntas. E aí, eu acredito que hoje vai dar um bug na internet, que muita gente vai fazer almoço online, viu? É. Vai ser bem isso. Já começou a ter aniversário online, né? E agora voltou, gente? Acho que agora voltou, normal, tranquilo. Pronto. Essa questão, Manu, também, uma das coisas que eu percebi, por exemplo, foi a questão do diário, né? Hum. E então fazer o diários ou criar mecanismos de você poder avaliar. Se a gente não consegue avaliar depois os resultados,
a gente não tem algo para olhar e falar assim, como foi, e não faz esses momentos de avaliação, você continua seguindo meio desnorteado. Então, por exemplo, formas básicas. Aí eu tenho uma agenda em que eu vou pensar o meu mês. Se você começa a pensar o seu mês, já está maravilhoso. Se você consegue pensar o seu ano, perfeito. E criar planos. Algumas pessoas falam assim, eu não quero criar planos porque toda vez que eu crio plano não dá certo. É uma crença. Isso, Sim, meus planos não dão certo. sim, E aí eu gosto de falar assim, crie planos, mesmo que seja para jogar eles fora. Crie planos, mesmo que seja para não realizá-los daquela forma. Mas o criar planos, o escrever o que você pretende fazer, o que você quer fazer, abre inúmeras janelas de possibilidade na sua vida. sim. E você começa a pensar onde eu posso ir resolvendo e onde eu posso ir encaixando atividades, tarefas que têm a ver com as minhas identidades e eu consigo ir preenchendo as minhas identidades, inclusive cuidando das pessoas com quem eu me importo. Sim. Né? Porque aí você consegue. Se eu vou pensar só na minha semana, talvez eu pensar na minha semana não caiba o almoço com a família, porque nessa semana eu estou muito cheia. Mas se eu penso um mês, talvez no mês caiba o almoço em uma das semanas. Então, você vai ter que começar a pensar em um espaço maior e o ideal é que você comece a escrever realmente isso em algum lugar, que você possa voltar depois e analisar, poxa, deu certo? Eu estava mais equilibrada nesse momento fazendo assim ou não Sim. estava? E aí eu tenho dado uma dica, né, sobre criação de novos hábitos. Então, todas as vezes que nós criamos hábitos, passa a ser mais fácil fazer alguma coisa. Porque o Concordo. hábito é nada mais, nada menos do que um mega drive mental. Porque o hábito, ele ativa rapidamente, ele desperta rapidamente uma ação que a gente precisa colocar em prática. Então, por exemplo, como é que eu tenho feito hoje para criar novos hábitos? Então, eu tenho um alvo e eu sei que para alcançar aquilo eu preciso desenvolver um novo hábito. Por exemplo, eu também, Manu, depois que li o Milagre Milagre da da Manhã. Manhã, na verdade eu comecei a fazer o milagre antes de ler, com base em um processo de modelagem. Amiga, rapidinho, a Então, gente só tem 3 minutos, viu? gente, foi maravilhoso estar com vocês. Vou deixar a Manu se despedir. Vamos marcar outro dia. Não, Que nós já termine vimos que o você seguinte. estava falando do milagre e aí a gente fecha. Vá, resuma aí. Pronto, vou resumir tudo que eu ia falar em. Vou Ah, mudar em. Pensem em fazer uma hora dourada do dia de vocês. E nessa hora dourada do dia, escolham um momento para meditar, orar. sim. Eu tenho feito a minha hora dourada, vou contar minha experiência, em tirar pelo menos 5 ou 10 minutos para oração. Às vezes isso leva, quando eu tenho um tempo, 30 minutos, um momento de oração. Depois um momento de leitura, na qual eu vou passar pelo menos 10 ou 20 minutos lendo algo novo. E geralmente está conectado ao meu tema de trabalho, mas eu tenho feito a escolha nesse momento de ler ou ouvir audiobooks que Sim. tem a ver também com outras áreas, porque isso desperta a minha criatividade. E tentem fazer também pelo menos de 5 a 10 minutos de exercício. E temos alguns aplicativos, aquele Seven, por exemplo, né, que é 7 minutos de exercício. Porque isso vai ativar também inúmeros hormônios que vão te fazer sentir melhor para pensar. E pensem no dia de vocês, no dia anterior. Qual é a atividade mais importante do meu dia? Pense nisso no dia anterior. Isso já vai ser um primeiro passo. A big win, a grande vitória do dia, pensem à noite e não quando vocês acordarem. O que é que eu vou fazer no dia de amanhã? Manu, gratidão pelo convite. De verdade. Saiu melhor do que a encomenda. Amei Foi estar aqui com ótimo. você. Vou usar agora seu contrário, porque serviu normal. Mais uma vez, obrigada também, Ju, por aceitar o convite e a gente bater esse papo. E que desse convite floresceu várias coisas e, como eu falei ontem, nada é por acaso, né? E isso é muito interessante. E eu digo a todo mundo que está aqui online,